Boa tarde e a paz do Senhor para todos do Instagram. Nessa tarde, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, quero falar aqui sobre Jonas, quero dar uma saudação sobre Jonas, amém? Que fala assim no capítulo 1. O texto diz assim: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Então eu quero ler aqui em Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, amém? Você fica aí no vídeo, não saia até o fim, que Deus vai falar através da sua palavra, amém? Que diz assim o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o livrarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou e dormiu, um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: que tem dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Então aqui nos fala, em Jonas capítulo 1, está falando a passagem bíblica que Jonas, ele queria fugir da face de Deus. A Bíblia relata que Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. E diz a palavra que ele pegou um navio, e quando ele pegou esse navio, ele pagou os marinheiros, e ele entrou dentro daquele navio. Mas quando ele foi naquele navio andando no mar, diz a palavra de Deus que houve um grande vento. Houve um grande vento forte, que diz que o mar queria se quebrar ao meio. E aqueles marinheiros, meus irmãos, ficou assustado, porque não sabia que mal estava acontecendo. E diz a palavra que quando deu um grande vento, eles ficaram assombrados. E Jonas, ele estava lá no navio, e diz a palavra que Jonas, ele foi para o porão do navio e foi dormir. Enquanto Jonas estava dormindo, os marinheiros, mestres do navio, estavam cada um clamando aos seus deuses, e nada de seus deuses respondê-lo. Mas diz a Bíblia que quando o mestre do navio foi até Jonas, encontrou ele dormindo e disse: o que tem dormiocos, o que tem dormente, levanta-te e vai orar, vai clamar ao teu Deus para que ele nos livre deste mal. Diz a Bíblia que quando ele mandou Jonas clamar a Deus para livrar do mal, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele pegou e disse a Jonas: declara o que é que está acontecendo. E quando Jonas declarou o que estava acontecendo, ele pegou e disse: de onde vem, de que terra é a tua, de que povos tu és? E Jonas respondeu e disse: eu sou hebreu e temo o Senhor Deus, que fez o mar e a terra seca. E diz a palavra de Deus que os marinheiros temeram, porque sabia que Jonas estava se escondendo da face de Deus, estava querendo se esconder da face do Senhor. Mas os marinheiros não sabiam por que causa, razão estava acontecendo. E ele disse: que faremos
para que o mar se aquietasse. E diz a palavra de Deus que Jonas declarou e disse: o mar só vai se aquietar, o vento só vai se aquietar quando você jogar eu no mar. Diz a Bíblia que os marinheiros, eles começaram a rogar a Deus para que Deus o livrasse do sangue daquele inocente, porque ele estava dizendo que estava inocente do corpo de Jonas, se no caso Jonas perecesse. Mas só que a Bíblia relata que os marinheiros não tinham o que fazer, e foi o jeito jogar Jonas no mar. E quando jogou Jonas no mar, a Bíblia relata que o vento se aquietou. O vento se aquietou e acabou aquela tempestade que estava enorme. E quando o vento se aquietou, a Bíblia fala que Jonas estava já no mar. E o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia fala que Deus enviou um grande peixe. E o peixe tragou a Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Foi por isso que o mar não podia, aquele vento, se aquietar, porque o causador de tudo era Jonas. Jonas, ele estava causando um grande rebuliço naquele barco, porque ele estava fugindo, tentando fugir da face do Senhor. Diz aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que ninguém se esconde do olhar de Deus. A Bíblia fala, se alguém descer até o inferno, ou aliás, cavar até o inferno, a mão de Deus os tirará dali. E se subir até o céu, a mão de Deus os fará descer. E se querer se ocultar aos olhos de Deus, se esconder num cume de um camelo, Deus os tirará de lá. E se descer até a profundeza do mar, para querer se ocultar dos olhos de Deus, Deus dará ordem à serpente para que vá picar. Então não tem esse que se escape das mãos de Deus. Ele queria se escapar das mãos de Deus, mas jamais que ninguém vai se escapar do olhar de Deus, meus irmãos. Não adianta você querer fugir diante da face de Deus. Você que não é evangélico ou que está afastado dos caminhos de Deus, se você querer se esconder da presença de Deus, Deus ele vai lhe buscar. Deus ele vai arrancar com as suas potentes mãos. Não adianta você querer se esconder. A Bíblia relata, meus irmãos, que Jonas, ele quis se esconder da presença de Deus. E ele fez o quê? Ele foi naquele navio. Ele não conhecia aqueles marinheiros. E ele queria se esconder da face de Deus. E houve o quê? Um grande vento. Você sabia quando você se afasta do caminho de Deus, quando você vai apontar os seus colegas do passado, quando você começa a fazer coisas que não agradam os olhos de Deus, Deus ele faz acontecer uma tempestade, faz acontecer um grande vento, meu irmão, pela sua desobediência, e aqueles que estiver no meio, ele vai também levar a culpa, vai ser culpado também pela sua desobediência, porque você viu que Jonas estava no barco, estava no navio, e houve um grande vento, e aqueles pessoal que não tinha nada a ver, começou a ter culpa, através da desobediência de Jonas. Bem assim não é diferente nas nossas vidas. Quando nós estamos perto do ímpio, Deus ele faz acontecer um rebuliço, e até aquele que não tem nada a ver, começa a ter a ver. O castigo cai para aqueles que não têm nada a ver. Quando você está desobediente, Deus ele faz acontecer coisas terríveis. Por um exemplo, quando você está perto de uma pessoa que não tem culpa de um roubo, você cometeu um roubo, você está afastado do caminho de Deus, você cometeu um grande erro, você começou a roubar. Deus ele faz acontecer um fato daquela pessoa que não tem nada a ver começar a levar a culpa. Deus ele cria tempestade e vendaval para aquela pessoa sair da presença dos ímpios. Para você sair da presença dos ímpios, Deus ele bota você no estreito. Quando aquela pessoa não tem culpa, através da sua desobediência, aquela pessoa começa a ter culpa. Você sabia disso? Não foi diferente de Jonas. Jonas ele não foi diferente. Ele estava desobediente à palavra de Deus. Deus ele mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E houve um grande vento. E diz a Bíblia que o barco queria se torar no meio. Por quê? Por causa da desobediência. E foi necessário jogar Jonas no mar para que o vento se aquietasse.
E diz a Bíblia que quando ele foi jogado no mar, veio um grande peixe e tragou Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites nas estranhas do grande peixe. Aí onde fala no capítulo 2, se não me falha a memória, que Jonas fala: eis que eu clamei do ventre do inferno. E quando Jonas estava na baleia, no ventre do grande peixe, a Bíblia fala que ele clamou do ventre do inferno. E quando nós está desobediente a Deus, que comete pecado, quando nós começamos a entrar em aperto, nós estamos dentro do ventre do inferno. E Jonas estava no ventre do inferno, assim diz a palavra de Deus, que ele clamou e Deus o escutou no ventre do inferno. Será que vai ser necessário você estar dentro do ventre do inferno para que você possa saber que Deus, Ele quer que você volte para o caminho dele? Para que você não ande em caminhos tortuosos? Porque Deus, Ele nos manda nós ir para o canto e nós vai para outro. E aí está dado o recado de Deus para nós nessa tarde. Não seja desobediente a Deus. Amém? Vamos obedecer a Deus. Porque a Bíblia fala que há caminhos para nós que parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Então Jonas, ele estava entrando no caminho de morte, porque a baleia o tragou. Você imagina o que é o cara passar 3 dias e 3 noites dentro das estranhas do peixe? Como é que ele estava se alimentando? Ele não estava nem se alimentando. Eu creio que ele só estava tomando água, porque na baleia do peixe tinha água. O peixe, o grande peixe, estava só engolindo água. Porque senão, alimento que o peixe estava comendo. Mas será que Jonas estava comendo comida que o peixe comia, que caía dentro da barriga do peixe? Isso é mistério, nós não sabemos. Mas eu creio que Jonas não estava se alimentando. Podia estar bebendo água, porque o peixe estava engolindo água. Mas será que esse peixe passou 3 dias e 3 noites se alimentando, meus irmãos? É complicado, né, meus irmãos? A palavra de Deus é mistério. Então vamos buscar Deus, vamos pedir a Deus misericórdia e não ser desobediente a Deus. Porque quando nós se torna a ser desobediente, aí vem um castigo. O castigo de Deus vem, como veio para Jonas. Então esse é o recado de Deus para nós nessa tarde, para vocês que estão no Instagram. Seja obediente à palavra de Deus, amém? E boa tarde para todos do Instagram. Está dado o recado e vamos ser obedientes a Deus, amém? E fica na paz do Senhor para todos.